para falar sobre essa reforma. Hoje mesmo pela manhã, lá na Comissão de Direitos Humanos, tivemos uma audiência onde a Anfip lançou esse livro, Análise da Seguridade Social em 2018, onde ela prova com dados, com números, com projeções, com pesquisa, que essa reforma não seria necessária. E as maldades que ela tem, que todos nós conhecemos. Não tem um senador da República que vai dizer que essa reforma é boa para os trabalhadores, principalmente aqueles que mais precisam. Eu vou aqui destacar alguns pontos, até porque desses pontos eu apresentei emendas no primeiro turno e vou reapresentá-las agora no segundo turno e, inclusive, naturalmente, vamos também fazer destaques. Cada partido, na forma proporcional, terá o direito a apresentar os seus destaques. Eu vou, senhor presidente, ir direto nos pontos que mais me preocupam nessa reforma. Entre eles, tempo de contribuição. Com a reforma, da forma que está, vai passar para 20 anos de contribuição, o tempo mínimo para efeito de ganhar o percentual mínimo. Porque se quiser se aposentar com salário integral, é 40 anos de contribuição e 65 de idade. Estou me referindo aqui na questão do tempo mínimo de contribuição. Se você não tiver esse tempo mínimo, você não tem direito a ganhar nem o salário mínimo. Tem direito a nada. E é bom lembrar que a média de emprego do brasileiro, em 12 meses, é 6. Consequentemente, vou dar um exemplo, quiser se aposentar com o princípio da integralidade, que não é mais integralidade, que agora é a média das contribuições de toda a vida laboral, como referência a 94, você já tem nesse cálculo uma redução no teu benefício, que pode ser 10% a menos, 20%, 30% ou 40% a menos, porque agora o cálculo é de toda a vida laboral e não mais as 80 maiores contribuições. Outra questão gravíssima, o senhor que está me assistindo em casa nesse momento, que trabalha como mineiro, trabalha como metalúrgico, trabalha como professor, todos agora a aposentadoria especial em área insalubre e penosa, que periculosa é ainda pior, está vinculado à idade e o tempo de contribuição. Que matemática é essa que não fecha? Eu tenho 15 anos de metalúrgico. Vamos pegar o tempo especial. 15 minutos, 15 anos trabalhando no subsolo de uma mina. Hoje eu me aposento com salário integral com esses 15 anos, porque a ciência mostra, a saúde demonstra que só resiste 15 anos em vida no subsolo de uma mina. Só que agora eles vincularam a 55. Começou a trabalhar com 21, com mais 15, 36, para 55 faltam 19. Pode-se fazer uma regra, soma de pontos, mas ele vai ter que trabalhar no mínimo 8 anos a mais. Onde ele vai trabalhar esses 8 anos? Se a lei proíbe que ele fique naquela atividade, e ele não tem idade para se aposentar. Metalúrgico, que é o exemplo que eu ia dar antes, porque eu sou metalúrgico. 25 anos de contribuição, vinculado a 60. Vamos só dar como exemplo. O cidadão começou a trabalhar numa metalúrgica com 20. 20 mais 25, 45. Para 60, o que ele faz aos 15 anos? Digamos que tem que trabalhar metade. Mais 8 anos, 7,5, 8 anos. Como faz? Onde ele vai ficar? Num país como o nosso, onde o desemprego e o trabalho informal, sem trabalho informal não paga a previdência, né? Infelizmente, porque ele queria pagar para ter o direito. Todo aquele que está na informalidade não tem direito nenhum, mas nenhum direito. Só tem o direito de morrer. Mas, além disso, não tem mais nada. Como é que ele vai ficar, seja 5, seja 10, seja 15 anos, sem emprego, sem contribuição, vai acabar perdendo o benefício, inclusive os anos que ele pagou. É grave, é muito grave. Por isso que eu apresentei emendas na linha de que quem está sobre área insalubre, penosa ou periculosa não poderia vincular a idade. Mas vamos falar um pouquinho da periculosidade. Essa é mais grave que a especial. Do penoso, o insalubre, o periculoso, que pega vigilante.
pega eletricista, pega o chamado guarda municipal, guarda de trânsito, e aqueles que trabalham em produtos explosivos, por exemplo, esse então perdeu tudo. Se ele se aposentasse em novembro, ele ia se aposentar com salário integral. Agora, se ele for se aposentar depois da promulgação, digamos que ela seja promulgada no dia 15 de novembro. Se ele se aposentasse até o dia 15, ele ia se aposentar com salário integral. Agora não se aposenta mais. Só com 40 anos de contribuição e 65 de idade. Perdeu tudo. Calcula, o cara era vigilante, sonhando em se aposentar ali no mês de novembro, agora não vai poder mais. E não pode, porque ele perdeu tudo. Se ele quiser se aposentar com o mesmo princípio que ele tinha agora, que era 25 anos de contribuição, ele tem que trabalhar 40 anos de efetiva contribuição. Se aquilo que ele perder no longo do ano, porque foi demitido, trocou de emprego, já pode somar aí quase que o dobro. Pode virar 80 anos, o que ele tinha direito em 25. É cruel demais, pessoal. É muita crueldade. E eu queria até ouvir, se houvesse um argumento que diga que não é verdade isso com quem atua em área periculosa. Mas já falei com todo mundo, falei com o relator, falei, não, foi uma decisão que veio da Câmara, a gente vai manter e pronto. Mas eu continuarei aqui na negociação, nessa PEC, porque a PEC número 6 não terminou. Tem o segundo turno, que vai ser votado no dia 22. E depois tem a tal de PEC paralela, que também vamos enfrentar o debate. Mas vamos além agora, vamos sair dessa só das especiais, vamos pegar a aposentadoria por invalidez. O cidadão não pode prever o dia que ele vai ter um problema sério de saúde que deixa ele inválido. Pois bem, hoje, se o cidadão ficar inválido, ele se aposenta com o princípio da integralidade. As 80 mais contribuições de 94 para cá. Mas deu azar dele ficar inválido em novembro, já que eles falam que vão promulgar entre fim de outubro e início de novembro. Ficou inválido em novembro. Ele ganhava 3 mil. Pela lei atual, se aposenta com 3 mil. Sabe quanto vai se aposentar? Com 1.500. É justo isso? O cidadão ficou inválido, tem mulher e 2 filhos, como exemplo, vivia com 3 mil reais. Agora ele ficou inválido e vai ter 1.500 reais. Senador Rodrigo Pacheco, quando eu vinha chegando aqui, dizia que queria me ouvir por 60 minutos. Não vou chegar a 60, mas vou chegar pelo menos aos minutinhos a mais com a tolerância de Vossa Excelência. Um minuto a mais. Essa é a realidade das pessoas que vão se aposentar a partir da promulgação dessa emenda. E esse livro que eu mostrei na abertura, ele deixa muito claro, essa reforma não era necessária. Não era necessária. A reforma era de gestão, de fiscalização, de combate à sonegação. 600 bi por ano de sonegação. E por que não se faz nada para combater a sonegação? Por que não faz nada para a apropriação indébita, que é 30 bi por ano? É aquilo que desconta o trabalhador e não repassa para a Previdência. Não é porque está aqui, é porque eu presidi a CPI da Previdência e chamei lá todos os grandes devedores. Todos diziam, não nego, não pago, e estou esperando um perdão ou do Congresso, ou do Executivo, ou mesmo a peleja que eu estou travando na Justiça. Esse é o quadro real, é o quadro real. Por que não fazer um trabalho hoje, em novos tempos, com nova tecnologia, com robótica, com cibernética, enfim, com todo esse aparato da modernidade, para cobrar os sonegadores, para cobrar os fraudadores, para cobrar os grandes devedores. Grandes devedores, então, é 1 trilhão e 700 bi já. Aí me diz, não, mas muito disso está perdido. Tudo bem, está perdido. Vamos recuperar metade só. Vamos recuperar 500 bi. Seria 1/3, menos que 1/3. Mas nada é feito nesse sentido. Essa reforma não aponta um milímetro, não avança na linha de combate à sonegação e cobrar dos grandes devedores e não permitir mais a apropriação de devedor contumace. Só o que a reforma faz é dizer, tire direito do povo, de toda a população, porque todos perdem, não tem um que ganha.
senhor que está me ouvindo nesse momento, eu não sou pego, vai ser pego também. Não importa se está aposentado ou não está, olha o que eu estou dizendo. Ela consegue retroagir para prejudicar, que a lei, o princípio da lei, quem é advogado sabe, né? Eu não sou advogado, mas sei, ela pode retroagir, mas não para prejudicar. Por exemplo, cidadão que tem direito a se aposentar numa área de alto risco, só como exemplo. Hoje, se ele vai para uma área que não tem risco, ele leva com ele 40%. Tem 10 anos, vale 14. Tem 20, vale 28. Também cortaram isso. Não terá mais o direito de levar esses 40% em matéria de anos de atuação nessa área. Por fim, senhor presidente, eu entendo também que os 60 minutos foi uma forma descontraída de nos chamar para o plenário. Eu faria a mesma coisa, se estivesse na sua posição. Eu vou fazer um apelo enorme aos senhores senadores e senadoras. O jogo não terminou. Nós teremos aqui a oportunidade de retirar, via destaque, os principais prejuízos dessa reforma. Que eu podia falar da apelo e curiosidade também, onde o cidadão hoje, com a reforma trabalhista e a previdenciária, porque ligaram uma com a outra, diz o seguinte: o adicional, o cidadão que ficar no trabalho intermitente durante um mês, ele conseguir trabalhar só 10 dias, porque assim a lei permite hoje. Eu votei contra, mas permite. Os outros 20 dias, se ele não ganhou o salário mínimo, ele vai ter que pagar a parte dele e do empregador, ou vai perder o direito também de ficar aposentado. Resumir em 10 minutos. Mas nós voltaremos a esse debate com certeza absoluta. Se tiver sessão amanhã, estaremos aqui. Se tiver sessão segunda, estaremos aqui. Se marcar a sessão no sábado, estaremos aqui sem problema nenhum. E como estaremos também no debate de uma sessão de debate na próxima semana, que vamos confrontar os dados da Unicamp e os dados do governo. Chamamos as duas partes. A senadora Simone Tebet aceitou esse debate e vai ser feito na semana que vem, provavelmente na quarta-feira. Na quarta-feira, onde os técnicos da Unicamp demonstraram que o governo faltou com a verdade em matéria dos números. Eu já fiz um debate na CDH e não conseguiram provar que a Unicamp não está certa. Não estou nem entrando naquele debate da CPI, de déficit ou não déficit, porque aí entraria todos os anos que houve superávit. E aonde que começou o problema, e o problema maior está na falta de gestão, fiscalização, combate à sonegação, apropriação indébita e, principalmente, por que não lembrar aqui, de uma metodologia nova no campo da gestão, para não jogar a conta sempre para a parte mais fraca. Se vocês perguntarem, os empreendedores, o que é que vão pagar aí? Os empregadores, o que é que vão pagar? Eu não tenho nada contra o empregador e nem de quem é empreendedor. Mas eu acho que essa conta, se tivesse que pagasse as duas partes. Pelo contrário, o que se fala é acabar com a contribuição do empregador sobre a folha. Isso já veio lá atrás e eu denunciei. Isso não vai resolver. Não vai chegar um emprego e, consequentemente, se o empregador deixar de pagar os 20% sobre a folha, quem vai pagar a conta de novo é o trabalhador. Senador Rodrigo Pacheco, muito obrigado a todos.